Olá pessoal do Facebook, tudo bem? Ontem eu coloquei um primeiro vídeo no ar com uma palavra falando sobre o perdão para o culpado, e graças a Deus foi uma direção que ele me deu para compartilhar a palavra. Vocês sabem que é muito avesso à minha personalidade, ao meu temperamento, falar em público. Às vezes é difícil, por mais que talvez você fique assustado, né? Já me viu falando e achar que isso é uma dificuldade para mim, mas na internet eu fico bem nervoso antes de entrar ao ar. Porque a gente sabe que a gente está num lugar que a gente está sendo avaliado, que as pessoas estão vendo, mas eu fiquei muito feliz porque quando a gente obedece a Deus e vê o efeito, né? Algumas pessoas escreveram na hora que eu estava falando, dizendo que aquela palavra, escreveram em particular, aquela palavra eu estava falando com elas. Algumas pessoas compartilharam a mensagem com outras pessoas que nem são do meu Facebook enfim, a palavra foi alcançando. A gente nunca sabe dizer até onde ela vai. E eu penso também, gente, que de certa forma as pessoas usam as redes sociais para tanta coisa, não é verdade? Cada um bota lá o pensamento ideológico, político, religioso, secular, enfim, cada coisa que aparece. Então, também vou usar do melhor mecanismo que eu posso para tentar compartilhar aquilo que eu creio e aquilo que eu acredito que pode fazer bem para muitas vidas, que é a palavra de Deus. E eu quero orar por você que está assistindo essa palavra e deseja que Deus fale contigo. Eu vou orar no começo e no final também, porque eu vejo que esse é um canal que pode ser um instrumento para a restauração de muitas vidas. Pai, eu peço que o Senhor use a minha boca, que possa haver um encontro, Deus, da necessidade das pessoas, do coração das pessoas com aquilo que precisa ser falado. Que o Senhor possa promover esse encontro. Que o ouvinte atento possa receber a palavra e ser transformado. Em nome de Jesus. Então, meus amados, nesse final de semana, sexta, sábado e domingo, em Terra Fértil, a nossa igreja aqui de Uaíba, nós fomos ministrados sobre esse tema, Deus, o amor que nos move. E eu anotei algumas frases que me marcaram, né? Eu precisava usar esse canal para comunicar também, não apenas as palavras que eu tenho no meu relacionamento com Deus, na leitura da Bíblia, ou em aulas que eu ministrei, mas também aquilo que eu ouvi de outros, e eu tenho que reconhecer que foram instrumentos para edificar minha vida. Pastor Rodrigo, a internet está dando uma oscilada, mas ao vivo é assim mesmo, né? A gente continua. Minha filha também está brincando lá fora, se por acaso tiver uma interrupção. Acontece. Eu ouvi o pastor Bruno Garreto e eu ouvi a Camila, minha esposa. E foram ministrações que me edificaram bastante nesses dias. Então, para falar sobre esse tema, sobre o amor, queria abrir a Bíblia com você, Lucas capítulo 10, versículo 25. E se você puder acompanhar essa leitura, a palavra de Deus por si só é poderosa e às vezes não precisa nem muita explicação. O ensinamento de Jesus já fica de uma maneira muito forte. Lucas 10, 25 fala que certa vez um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei e como tu a interpretas. Quer dizer, o interesse daquele homem era um interesse individual, poderia até dizer egoísta, né? Ele só estava interessado na salvação dele. Ele não queria saber o que fazer para salvar o próximo, o que fazer para salvar alguém. Ele falou: o que eu faço para que eu herde a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei, primeira pergunta, e como tu a interpretas? Você sabe que uma coisa é o que está escrito e outra coisa é a interpretação. Isso até no ramo do direito, da legislação, isso acontece. Escreve a lei e é o juiz que vai fazer a aplicação. Às vezes as pessoas me perguntam por que a Bíblia é uma só e tem tanta igreja diferente, né? Eu costumo dizer que as igrejas são como escolas de pensamento, né? Onde de fato um mestre, um rabi, interpreta a mesma palavra, às vezes de forma assim, errônea, até mesmo de forma errada. Mas esse homem então perguntou, né? Jesus retrucou para esse homem: o que está escrito e como você interpreta?
Então o rapaz respondeu que, no entender dele, para a salvação seria necessário amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e com toda a sua capacidade intelectual. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe respondeu: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, no entanto, insistiu em justificar-se. Questionou a Jesus: quem é o meu próximo? E às vezes a gente está assim também, querendo se justificar, querendo mais explicações. Ah, Jesus, seja mais detalhista comigo. Quem é o meu próximo? Uma das mensagens, uma das frases que eu ouvi do pastor Rodrigo, do projeto Alimentando Sonhos, ele disse que a gente fica perguntando quem é que a gente deve ajudar. Quem é o nosso próximo? Só que quem está precisando de ajuda, ele não fica perguntando quem é que eu vou aceitar ajuda. Né? Será que eu aceito ajuda desse irmão ou do outro, ou da pessoa de outra religião? Quem está precisando de ajuda não escolhe de quem ele vai aceitar ajuda. Né? Agora, nós que temos o poder de ajudar, às vezes ficamos pensando: quem que eu vou socorrer? Quem que eu vou ajudar? Na verdade, a gente tem que socorrer aquilo que está diante de nós, aquilo que Deus, pela sua sabedoria, colocou em nós a oportunidade de fazer. O Cláudio, o evangelista, também disse na conferência: faça o que puder, com o que tiver, onde estiver. É isso que eu estou procurando fazer na internet. Faça o que puder, com o que estiver nas suas mãos para fazer. Da forma como você puder, tudo o melhor que você puder. Então, esse homem, na verdade, não queria aprender. Esse homem da parábola, ele queria indagar Jesus, questionar Jesus, e aí ele vem com essa: quem é o meu próximo? Né? Na verdade, o próximo, Jesus vai contar essa parábola, então, para responder essa pergunta. Muita gente conhece a parábola do samaritano, do bom samaritano, mas não sabe que essa parábola é uma resposta a uma pergunta. O rapaz perguntou: quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola para explicar que o próximo é quem socorre. E é isso que eu quero dizer para você. Ser próximo de alguém não é uma proximidade geográfica. Ser próximo de alguém não é uma proximidade apenas das horas que você passa com essa pessoa, às vezes dormindo e acordando junto. Próximo é quem socorre, é quem está ali na hora que você precisa. E a gente não tem que ficar perguntando: quem eu devo ajudar? Quem você viu que está precisando. Se você viu, você teve a oportunidade de ajudar. No versículo 29, ele faz essa pergunta, e no 30 Jesus começa a contar a parábola. Vou pedir que você acompanhe comigo, mesmo que você já conheça o texto. Diante do que Jesus lhe respondeu assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo, espancarem, fugiram e abandonaram quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observou aquele homem e passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, e em seguida colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida desse homem. Se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei, o que teve misericórdia para com ele. E Jesus lhe exortou: vai e procede tu de maneira semelhante. Tem muitos ensinamentos aqui que eu poderia destacar. O primeiro ensinamento é a respeito dos mandamentos da lei. Quando Jesus e aquele homem conversam e falam que os maiores mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, o teu entendimento, com tuas forças, e ame o teu próximo. Sabe, quando a gente fala de amar a Deus, o pastor Rodrigo disse isso aqui no primeiro dia, quando a gente fala de amar a Deus, as pessoas não têm muito como julgar isso, não é verdade? Eu não posso julgar o quanto você ama, se você ama pouco, se você ama muito,
né? Como julgar o amor que você sente por Deus? É meio difícil de eu medir o que está dentro do seu coração. Agora, o quanto a gente faz pelo próximo, aí é possível que as pessoas reparem, percebam a nossa omissão, o nosso silêncio, o nosso não ajudar. O pastor Bruno Garreto também fez uma observação interessante sobre essa parábola quando ele ministrou no sábado à noite. E ele falou que o sacerdote e o levita, eles tinham agendas apertadas. Eles tinham uma correria da vida. E às vezes nós somos tomados, gente, por uma correria desse tempo. Eu estou falando isso porque ontem mesmo o Espírito Santo me repreendeu sobre isso. Eu fui no mercado comprar sal. E eu estava muito aborrecido na fila do caixa. Porque eu achava um absurdo pegar uma fila para pagar um sal. R$3. E o tempo demorou demais, gente. Demorou demais. As pessoas na fila estavam lentas. Sabe como é que é? Cancelamento, aí vai vir alguém. Troco, aí vai vir alguém. E parece que a gente está o tempo todo correndo. Parece que essa parábola não se encaixa na vida de alguém que tem uma vida corrida, sabe? No tempo de hoje. Porque para a gente reparar as pessoas que estão caídas no meio do caminho, amados, a gente precisa ser um pouco mais desacelerado. Nós somos acelerados demais. A gente não anda na rua. Eu estou pelo menos me examinando, talvez isso fale contigo também. A gente não anda mais na rua reparando nas pessoas. De repente tem uma pessoa chorando e a gente nem reparou. Fizemos evangelismo no sábado, pela manhã, e todo mundo teve a mesma percepção que eu tive, de que as pessoas queriam muito Jesus. Elas desesperadamente queriam Jesus. Elas abriam a porta das casas, elas nos pediam oração, elas queriam socorro, elas queriam Jesus. Então, é claro que existem sempre aqueles que rejeitam o evangelho, mas muitas pessoas sedentas, né? Só o fato desse vídeo ter sido assistido, a ministração que eu gravei ontem ter sido assistida por várias pessoas que não têm religião, só isso mostra que as pessoas querem ouvir sobre Jesus. Então por que parece que a gente não repara? Parece que a gente só repara isso quando vai evangelizar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente sai para evangelizar, a gente sai atento às pessoas e observando. Acho que aquela pessoa vai me ouvir. Eu acho que aquele ali vai me escutar. Por que a gente não sai assim todo dia de casa? Por que a gente não repara em cada oportunidade que está diante de nós o tempo todo? E ontem no supermercado o Espírito Santo falou isso imediatamente comigo. Felipe, a sua relação com as pessoas às vezes é muito objetiva. Sabe o que é uma relação objetiva? Eu te procuro de acordo com a minha necessidade. Então, eu preciso de sal. Moço, me vende o sal. Obrigado pelo sal. Tchau, boa tarde, bom dia, boa tarde. E sai. Como que no nosso mundo nós vamos dar atenção às pessoas e saber que de repente ele é um viajante ferido se a gente não parar e reparar nelas? Então eu acho que a parábola do bom samaritano é muito atual. Porque no tempo de hoje, no mundo de hoje, a gente não anda na rua mais prestando atenção nas pessoas. A gente só presta atenção quando vai evangelizar. A gente só presta atenção quando sai para algum movimento assim. E eu queria te desafiar, o Espírito Santo está me incomodando com isso. Quando você chegar num lugar, cumprimente as pessoas. Saia da formalidade de apenas dar um bom dia. Saia da formalidade de apenas falar quando tem algo de interesse seu, porque parece que a gente está sempre com pressa. A gente está sempre saindo de um lugar e indo imediatamente para o outro. Eu tinha que ontem sair para fazer uma visita, para ir depois para um compromisso meu na igreja, e a gente tem compromissos, são todas coisas boas, mas e se aparecer uma pessoa ferida? Será que eu seria capaz de abrir mão da minha agenda apertada para socorrer essa pessoa? É isso que o Espírito Santo está falando forte no meu coração. Que a gente precisa ser próximo desse que precisa de socorro. Outra coisa que o pastor Bruno falou na conferência que eu destaquei aqui é que às vezes nós chamamos de caridade quando a gente dá uma comida para uma pessoa que está com fome. E é muito bom, né, quando você faz o bem para alguém que precisa. É uma sensação muito boa. Mas a gente chama isso de caridade. O pastor Bruno disse que o judeu não chama isso de caridade. O judeu chama isso de fazer justiça. Na interpretação que o judaísmo poderia apresentar dessa leitura, dessa história que Jesus contou, é que aquele samaritano, quando passou e viu o homem caído, ele exerceu a justiça.
O que seria fazer justiça àquele homem? Se ele está a ponto de morrer, socorrê-lo, cuidar dele. O amor se mede pelo cuidado. O samaritano cuidou dele. Então, gente, a gente demonstra amor quando a gente cuida, quando a gente expressa cuidado. Existem pessoas que estão enfermas que precisam de visita. Elas estão sozinhas, elas precisam de companhia. Nós precisamos ser próximos, ser aquele que socorre. Quando a gente pensa que a gente está fazendo caridade, a gente pensa que a gente é bonzinho. Olha, tá vendo? O samaritano foi bonzinho, os outros não eram bonzinhos. Na verdade, a gente não está fazendo bondade. A gente está fazendo justiça, a gente está fazendo o que tem que ser feito. Se a pessoa está com fome, a justiça é dar comida para ele. Eu não posso passar de largo e não dar. Eu posso fazer alguma coisa. Esses dias estão muito frios, você tem reparado? É possível que hoje à noite, lá no evangelismo do Pão da Vida, lá que o Fábio costuma fazer, no centro de Campo Grande, e tantos outros irmãos, né, também fazem trabalho de acolher os moradores de rua, de cobrir no frio. Eu fico pensando, não é um ato de bondade, de caridade, é um ato de justiça. Se eles estão frios, estão com frio, vamos vesti-los. Não se trata de que somos bonzinhos. Se trata de dar à pessoa aquilo que é necessário, que ela precisa. A evangelista Camila, também no domingo pela manhã, minha esposa, ela disse que nós precisamos conversar com as pessoas, dar atenção para elas, e que a maior arma para nós evangelizarmos é nós derramarmos amor uns pelos outros. Quando nós tivermos unidade uns com os outros, o mundo verá, Jesus disse. O mundo crerá que o Pai enviou Jesus. Então, às vezes a gente fica pensando, né, que exercer amor é só amar o perdido, amar quem está com algum tipo de prisão, algum vício, alguma necessidade. Mas sabe que às vezes nós departamentalizamos o amor? Às vezes nós achamos que o amor é para a gente dar para aqueles que a gente vai evangelizar, para aqueles que precisam ouvir a palavra do reino de Deus. E aí nós esquecemos de dar amor para aquele irmão da igreja, que está ali, precisando do seu abraço, do seu amor. Eu reparei nessa parábola do samaritano também, que o samaritano não perguntou qual era a religião da pessoa que estava machucada, caída no chão. Não perguntou se ele estava indo para a igreja ou se ele já tinha parado de frequentar. O samaritano, ele reparou na ferida. E existe gente ferida dentro da igreja, existe gente ferida fora da igreja. Nós precisamos ser pessoas que derramem amor, o amor de Deus pelo próximo. Nós precisamos ser pessoas que exalem o amor de Deus para qualquer pessoa, porque se nós não sabemos amar os da nossa própria família da fé, como que nós vamos amar os de fora? Nós precisamos amar a todos. Amém? E esse samaritano não perguntou. A questão aí não era a religião de quem estava ferido. A questão era que ele estava ferido e precisava ser socorrido. Nós não podemos departamentalizar o amor, nós não podemos achar que isso é coisa de outra pessoa. Talvez o sacerdote, o levita, eles tenham passado de largo pensando, alguém certamente vai fazer isso. Eu estou fazendo um outro serviço para Deus, mas deve ter alguém que vai poder fazer. Mas a responsabilidade em primeiro lugar é nossa, de nós que estamos vendo. Nós precisamos atender. Querido, eu queria orar por você. Eu queria terminar essa mensagem de hoje dizendo para você que Deus é amor. Você que está me assistindo, Mariana está chamando aqui, ela vai esperar um pouquinho, que eu já vou brincar com ela um pouco, mas eu só queria fazer uma oração para você que precisa receber e sentir o amor de Deus. E por você que precisa expressar o amor de Deus melhor. Você reconhece, como eu também precisei reconhecer, que precisava manifestar mais o amor prático. 1 João 4,7 diz que Deus é amor. Deus não tem amor. Entenda isso. Dizer que o meu braço é pelo. Não, meu braço tem pelo. Mas meu braço não é pelo. O que é o meu braço? O meu braço é carne, osso e sangue. Né? O meu braço é isso, carne, ossos, sangue. E o meu braço tem pelo, né? O meu braço tem pele, o meu braço tem mão, tem dedo, tem unhas. Mas o meu braço é carne, osso e pele. Deus também, ele não tem amor, ele é amor, é a sua própria essência, a sua própria natureza.
e que a gente possa viver a natureza de Deus pelas pessoas. Deixa eu orar por você, amém? Pai, eu oro por essa pessoa que está me assistindo agora, esse cristão, esse filho de Deus, que deseja expressar amor, que deseja também que nos seus relacionamentos ele possa ser prático. Pai, que cada pessoa que me ouviu aqui possa fazer tudo o que pode, tudo que está ao seu alcance. Senhor, quantas vezes nós dizemos que estamos cansados, nós dizemos que não tem nada que a gente possa fazer, mas na verdade a gente poderia estar fazendo mais. Eu oro, Deus, para que levantem-se pessoas que vão amar, que vão exercer não apenas caridade, mas justiça, que vão fazer bem aos enfermos, aos pobres, que vão manifestar a palavra do reino, que vão dizer sobre Deus, sobre o seu amor. Eu oro para essa pessoa que me assiste agora, que precisa ser despertada. Às vezes nós estamos com a vida tão corrida e tão preocupados com os nossos problemas, que nós esquecemos dos problemas das outras pessoas. Desperta, Pai, aqueles que o Senhor quer contar nessa geração, que o Senhor quer usar nessa geração. Eu oro também por essa pessoa que precisa se sentir amada, que ela possa encontrar o Senhor Jesus nessa manhã, nessas palavras. Deus é amor. E se você que está me ouvindo é como esse homem que estava ferido, o samaritano é uma figura de Jesus Cristo que na sua viagem, quando ele veio à terra, ele nos encontrou. Deixa eu me dirigir a você que precisa se encontrar com Jesus nessa manhã. Jesus, quando veio à terra, ele se encontrou com você. Ele enfaixou as suas feridas. E ele colocou, a parábola do samaritano diz que o samaritano colocou o homem ferido na hospedaria. Sabe o que significa hospedaria, querido? É a igreja. Ele pegou o ferido do mundo e colocou na hospedaria. A hospedaria às vezes tem problemas. Às vezes o prédio da hospedaria pode ter uma infiltração, a parede pode estar um pouco suja, mas é um lugar que foi criado para o cuidado. A igreja existe para o cuidado. E Jesus confiou a nós, a igreja, a sua vida. Eu quero dizer para você que se você se encontra ferido, aceite o processo de cura do Senhor. Ele te coloca aos cuidados da igreja. E nós como igreja te recebemos em nome de Jesus para enfaixar sua ferida, para cuidar de você. O texto diz que o samaritano deixou 2 denários, que era o salário que cobria um dia de trabalho, e disse: olha, quando eu voltar, se você tiver gastado mais alguma coisa, ele disse para o dono da hospedaria. O dono da hospedaria é uma figura do Espírito Santo. Quando eu voltar, se a hospedaria tiver tido um custo, eu vou pagar tudo que você tiver feito. Mas tão somente cuide dele. Cuide dele. Jesus confiou ao Espírito Santo e à igreja a missão de cuidar de um mundo ferido. E nós estamos aqui para ajudar a sua vida. Se você precisar de oração, se você precisar de uma palavra, me escreva em particular e nós queremos te ajudar. Eu abençoo a tua vida. Você que estava longe, chegue mais perto. Deixe se envolver pelo amor de Jesus. Você que deseja que outras pessoas escutem essa palavra, envie para ela. Diga para ela que Jesus veio à terra também e interrompeu a sua agenda, a sua viagem, para socorrer aquele que estava ferido. Deus abençoe, Jesus te ama e eu também. Fica na paz.